Estamos começando a terceira parte da entrevista com o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Senador, o senhor já falou sobre a usina de Belo Monte, que é um tema polêmico, mas tem outro tema bastante polêmico e que afeta diretamente o seu estado, o estado do Rio de Janeiro, que é a história da distribuição dos royalties do petróleo da chamada camada pré-sal. Como é que o senhor vai atuar nessa questão? Defendendo o Rio de Janeiro. Você sabe que nós, senadores, temos um papel que é central, que é a defesa do Estado na federação. Nós temos um papel diferente, muita gente não sabe, é importante até para explicar, de um deputado. O deputado representa o povo brasileiro. Nós estamos aqui representando o nosso Estado. E eu estou convencido que é preciso, primeiro, a gente mostrar para o país que o acordo que foi feito entre o governador Sérgio Cabral com o presidente Lula e a nossa presidente, que era ministra na época da Casa Civil, é um acordo que é bom para todas as partes. Você sabe que eu acho que não há esse sentimento. Em outros estados, conversando com meus colegas aqui no Senado, as pessoas acham, puxa, só o Rio de Janeiro está ganhando. Não. Houve uma mudança nas regras do pré-sal, né? Anteriormente, na legislação atual, você sabe que só 8% eram divididos para os estados não produtores e municípios não produtores. Só 8%. Hoje, nas regras do pré-sal, isso foi para 44%. 44%. Todo o recurso pré-sal são para estados e municípios não produtores. O Rio de Janeiro abriu mão. O Rio de Janeiro recebia 26,5% e os municípios produtores também 26,5%. A gente abriu mão de pelo menos metade. Os recursos dos municípios produtores saíram de 26,5% para 8%. Então, os recursos que iam para o Rio de Janeiro, eu posso dizer, somando estados e municípios, que pelo menos metade a gente abriu mão naquele acordo para fazer uma distribuição que envolvesse todo o país. Então, é preciso começar mostrando isso. Eu quero muito aqui com os senadores, esse vai ser um tema que vai pegar fogo agora no primeiro semestre. Eu quero mostrar que o que está escrito na legislação possibilita uma distribuição mais igual entre todos os estados da federação. Então, a gente quer manter a minha batalha aí, é para manter o acordo do governador Sérgio Cabral, feito com o presidente Lula e com a presidenta Dilma. Estavam todos lá e foi sacramentado um acordo que eu acho que é bom para todo o Brasil. Outros temas polêmicos, por exemplo, fim do fator previdenciário e reajuste dos aposentados conforme o reajuste do salário mínimo. Olha, eu acho o seguinte, deixa eu te falar aqui. Você sabe que esse crescimento econômico que a gente está enfrentando agora, 7% ao ano, a Previdência teve um grande papel, né? A economia está crescendo, é importante dizer o seguinte, que as receitas da Previdência estão melhorando bastante, ano a ano. E esse recurso da Previdência, você sabe que é um recurso de uma transferência de renda fantástica no nosso país, né? A recuperação do salário mínimo, do peso do salário mínimo, no governo do presidente Lula, o salário mínimo cresceu 59%. Foi um crescimento muito acentuado. E é importante dizer também do fator extraordinário para o crescimento econômico, que foi a recuperação do salário mínimo, isso nos benefícios da Previdência, né? Foi aquele recurso que vai para o aposentado, que tem uma capacidade muito grande de multiplicar, né? É um dinheiro que não fica parado, é um dinheiro que circula muito. Então eu acho que acabou aquela história de que é necessário priorizar. Essa não é a agenda da Dilma, não é a nossa agenda, colocar a reforma da Previdência no foco central do governo. As reformas que nós temos que priorizar aqui são a reforma política e a reforma tributária. Já sei que você vai me perguntar a próxima pergunta aqui da reforma política. Eu quero dizer que nós defendemos o voto em lista. Eu estou muito preocupado com a discussão nessa casa e na Câmara, com a posição de grandes partidos. Você defende o fim do voto proporcional? Eu defendo o fim do voto proporcional, defendo o voto em lista, mas eu sou muito contra, prefiro o voto proporcional. Sou muito contra a tese do distritão, que é do voto majoritário para deputado. O que é isso? Estão dizendo o seguinte, agora elege os 46 mais votados. Então, isso enfraquece muito a lógica do partido. Para a gente ter partido forte nesse país, para a gente ter uma organização partidária forte, era muito importante ter o voto em lista. O voto proporcional também ajuda do partido. O distritão não. Sendo franco aqui, o distritão vai eleger o quê? Cada vez mais quem tem programa de televisão de auditório, né?
personalidades descoladas da vida política. Vai ser isso. E quanto ao fim da reeleição para os cargos executivos de presidente, governador e prefeito de Eu acho bom. Eu acho bom. Essa é uma grande medida. Com ampliação de mandato? A gente podia ampliar para 5 anos, 4 anos pode ser pouco. A reeleição obriga você a ser candidato. Eu fui candidato à reeleição na minha prefeitura de Nova Iguaçu, acho que o meu trabalho estava bem feito. Mas porque se eu não fosse candidato, eu acho que o meu trabalho estava concluído. Parece que você não fez um bom trabalho, né? E eu acho que cria uma regra desproporcional. De fato, quem está aqui no Brasil hoje, quem está no poder tem uma grande vantagem na reeleição, né? Você veja, a reeleição de prefeitos e governadores, 70% a 80% dos prefeitos e governadores foram reeleitos. É claro que o clima do país ajuda, a boa situação econômica ajuda, as pessoas estão sentindo um momento bom no país. Isso ajuda os prefeitos, ajuda os governadores. Mas eu acho que é errado, que é equivocado. Eu acho que a gente podia tentar diminuir, acabar a reeleição e diminuir o mandato de 5 anos. E o financiamento público de campanha? Financiamento público tem que ter um voto em lista. Como é que vai fazer financiamento público? Porque, veja bem, você faz o voto de lista, tem financiamento público, você doa o dinheiro, na verdade, para o partido, que vai fazer a campanha PT. Quem for lá do Rio de Janeiro vai votar nos deputados do PT, ou nos deputados do PSDB, ou nos deputados do DEM. Você ajuda as pessoas a se organizarem por ideias. Por ideias. Né? Esse tal do Distritão, eu volto a dizer, que Distritão, esse voto majoritário, a gente vai aumentar aqui o peso de... É isso, quem tem um programa de televisão de auditório, eu já falei disso aqui, a gente sabe que tem muitas... Esse aí, vão eleger, uma boa parte da bancada vai ser com esse perfil, e menos uma lógica das pessoas que têm uma vida partidária e se organizam mais pelas ideias. Outro tema polêmico, a volta da CPMF ou de um imposto para financiar a saúde. Olha, falando aí do mundo real que eu falei atrás aqui, a saúde pública brasileira hoje é o maior problema. É o maior problema quando você vai conversar com o povo, o maior problema é saúde e segurança. A saúde, quem não tem um plano de saúde privado nesse país sofre e sofre muito. O SUS precisa ser reformado. Eu não acho que é só um problema de financiamento de recursos. Nós temos que organizar melhor o sistema, mas o fato é que faltam recursos para a saúde pública brasileira. Então eu não defendo a volta de um imposto, eu acho que isso tinha que ser discutido junto com a reforma tributária, mas uma saída nós temos que dar para a saúde pública brasileira. Não adianta ficar fingindo que está tudo bem, deixar assim, e vão passar mais 4 anos, mais 8 anos. Então a gente tem que arrumar uma saída para o financiamento público, financiamento da saúde pública brasileira. O ideal é que isso viesse no bojo de uma discussão da reforma tributária, que eu sei que não é fácil. Né? Todo mundo fala que é necessário fazer a reforma tributária, mas na hora que chega junta governadores, prefeitos, União, sempre há uma disputa muito grande. Eu sou da tese, municipalista, porque fui prefeito, sei que as prefeituras estão enfrentando grandes problemas financeiros. É quem está ali mais perto do povo. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa também, alguma repartição que melhorasse a situação financeira dos municípios. Seus projetos prioritários durante o seu mandato de senador? São tantos, viu? São tantos. Eu quero estar aqui como um senador que defenda o meu estado, Rio de Janeiro, que defenda esse Brasil, que tem uma atuação focada nisso, nesses gargalos que nós precisamos. Nós precisamos destravar o país, para o país crescer com essa velocidade, ser o que Dilma chama de nação economicamente desenvolvida e socialmente justa. Vou ter uma atuação aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Infraestrutura e na Comissão de Assuntos Sociais. Vou presidir uma comissão especial da pessoa com deficiência. Esse é um tema que me toca muito. E eu sei nós temos mais de 14 milhões de pessoas no país com deficiência. E eu sei de sofrimento aí de muitas mães que têm seus filhos, que lutam por um espaço para reabilitação ou para fazer os estímulos necessários de fonoaudiólogo, de fisioterapia. E é preciso avançar muito. Nós temos uma legislação brasileira muito avançada, que começou na época quando o presidente Sarney era presidente da República, mas a legislação é avançada, mas as coisas não andam. Né? Nós temos que ajudar nesse fazer cumprir.
Eu quero muito ter uma atuação aqui no Senado, aqui assim, chamando as partes, estabelecendo, tudo bem, e aí? Pessoa com deficiência auditiva tem um problema muito grande para ter prótese. E nós vamos chamar o ministro da Saúde, que é uma pessoa, o ministro Padilha, muito interessado em resolver as coisas. Vamos chamar e vamos dizer, e aí, como é que nós vamos fazer? Em que prazo? Como é que é? Eu quero muito fazer aqui. Nós temos que tentar aproximar essa casa mais do fazer. Essa não é a casa do fazer, mas a gente tem que tentar aproximar mais da vida das pessoas. E eu acho que nesse trabalho da pessoa com deficiência, eu acho que a gente pode fazer um trabalho revolucionário aqui. Principalmente porque a gente está escutando muita gente, a sociedade civil, as mães, o que tem de mães que fazem um trabalho aí fantástico. Você sabe que as mães das pessoas com deficiência, elas são incríveis, descobrem rumos de pesquisa, o que fazer, são elas que puxam. Eu vou até pegar falando das mães, eu atuei muito na educação lá no meu município, nós fizemos um projeto que chamava Bairro Escola, nós construímos horário integral nas escolas de Nova Iguaçu e a gente começou a fazer algumas avaliações. E teve o nosso secretário de Educação que fez um livro, o nome dele se chama Jailson. O Jailson fez um livro sobre jovens na favela da Maré, mesmo jovem, que moravam na mesma situação. Porque uns conseguiam entrar na universidade, viravam doutores e outros não. Eu estava falando das mães. Você sabe o que é que deu essa pesquisa ao final de tudo? O papel da mãe. Quando a mãe está lá ligada à formação do filho, à educação, quando a mãe vai atrás, o menino se destaca. Então você veja, quando a gente discute tudo, todas as políticas sociais, quando a gente discute educação, porque a educação não é só o professor em sala de aula. Eu vou estar sempre também participando dos debates de educação. Eu tenho muito orgulho lá como prefeito de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é a cidade que paga o melhor salário de professor de todo o estado do Rio de Janeiro. Mas eu sei que educação não é só professor. Tem que ter o envolvimento da comunidade, tem que ter o envolvimento da família. Então é isso, viu, Armando? Eu quero te agradecer. E eu acho que o meu desafio maior aqui, eu já falei disso várias vezes, é aproximar essa casa desse mundo real, da vida das pessoas, da minha Baixada Fluminense lá no Rio de Janeiro. Eu tenho tantos orgulhos, tenho um orgulho de ser paraibano, de ter sido recebido pelo povo do Rio de Janeiro com a maior votação da história do Senado, o senador mais votado da história do Rio, e de ter sido abraçado pelo povo da Baixada Fluminense. 4 milhões de habitantes na Baixada. A Baixada tem cariocas, fluminenses, cearenses, paraibanos. É uma mistura fantástica, um povo generoso, rapaz. E um povo muito carente, mas um povo muito guerreiro. Então, ser paraibano, ser senador pelo Rio de Janeiro, mas ter sido levantado pelo povo da Baixada Fluminense, para mim, é um grande orgulho. Eu espero aqui sempre, nunca esquecer isso. Sou um senador do estado do Rio, mas com compromisso com o povo que mais precisa, o povo da Baixada Fluminense. Estaremos aqui acompanhando o seu trabalho. Um abraço. Muito obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, na série preparada pela TV Senado, com os senadores eleitos em outubro de 2010. Até um próximo programa.